falar sobre o Instituto Down 2000, com o fisioterapeuta Sérgio Carvalho. Sérgio, a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down, é uma deficiência, né? Que você tem a informação sobre essa deficiência, é uma coisa que evoluiu nas últimas 2 décadas, pelo menos, porque eu acho que não se tinha tanta informação, não se falava sobre isso, não se tinha estudos sobre isso, no Brasil principalmente, né? O senhor acredita que essa informação que nós temos hoje, que ainda não é total, o senhor acredita que essa informação ela é fundamental para quebrar o preconceito das pessoas? Com certeza ela é fundamental. Teve um historiador que me contou a história da inclusão. Ele é um historiador lá de Tiradentes e ele falou o seguinte: na época dos egípcios, quando nascia uma pessoa com a síndrome de Down, eles eram criados, considerados semideuses. Eles tinham templos onde as pessoas iam lá para ouvir o que eles tinham a dizer, dada a pureza que eles tinham. Quando veio a época da Inquisição, infelizmente, só poderia haver um Deus. E aí, infelizmente, teve aquele período, né, negro, né, que nós passamos. Quando acabou esse momento, começou as entidades que começaram a se juntar. E aí veio a pestalose, depois os pais se organizaram, veio que é famosa, são as APAES. E hoje, que seria uma nova geração, seria de pais buscando não só um espaço para deixar os seus filhos, e sim um espaço, na verdade, colocar ele dentro da sociedade. Eu falo que a inclusão, para mim, é a pior palavra que existe. A partir do momento que você fala em inclusão, você já começa a excluir. Então, eu acho que todos têm direitos. Acabou. Ô Sérgio, por gentileza, se eu quiser contribuir de uma forma ou de outra, ou se eu quiser fazer um trabalho voluntário, o Instituto aceita, como eu devo proceder, a quem eu procurar, por gentileza? Toda segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã, no Pan Andradas, no 2º andar, nós estamos lá. A partir desse momento, você vai conhecer o que é o trabalho. Primeira coisa que eu faço questão, todos que vão, primeiro conheçam o que é. A partir do momento que você conhece o que é essa realidade, a gente fala, às vezes, fica um pouco maquiado. Eu acho que é muito mais bonito do que eu consigo expressar. Então, só mesmo indo lá, conhecer, que a pessoa, e aí a pessoa consegue encontrar o seu espaço. Eu estou agora foi minha professora de genética, e ela se aposentou, e encontramos com ela na rua, ela falava: Sérgio, eu estou perdido, não sei o que fazer. Eu falei: mas não, projeto é isso. Ela já está indo lá, está maravilhada, já está pensando, talvez ela comece a ler para as crianças, criar, ou então um auxílio na matemática, criar um espaço para isso. Então, a gente deixa muito livre as pessoas lá para escolherem o lugar onde eles querem se encaixar. Porque nada por obrigação. O voluntário, lá a gente faz questão de seja voluntário mesmo, faça com prazer. Eu vou há 13 anos lá com o maior prazer do mundo. Segunda-feira para mim é o meu melhor dia. Eu posso ver minhas crianças lá. Sérgio, tem algum endereço na internet, algum e-mail que as pessoas possam se comunicar com o Instituto Down? Tem, a gente tem pelo Facebook, que é Instituto.Down JF. Nós estamos inclusive com eles nos caracteres. Aqui, ó, Instituto Down 2000@gmail.com. Down.2000@gmail.com. Isso. Tá? Através dali você já tem acesso ao Facebook, ou até o próprio e-mail mesmo da gente, a gente dá um retorno. E a gente está à disposição da sociedade para qualquer dúvida, qualquer informação. A nossa ideia é buscar informações e trocar um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Sérgio, mas existem casos, né? Inclusive você trouxe aí um documento aí, que duas pessoas com a síndrome de Down tiveram uma filha normal. Passa pra gente isso aí. Então, porque de repente a pessoa, estou muito desanimado. Um pai que tem um filho que está namorando, né? Às vezes ele está namorando, ele despertou a sexualidade dele. E aí, inclusive, o nosso amigo aí que não quer aparecer, né? Está falando, foi contando o caso aí tão bonito. Como é que é esse esquema? Pois isso é um pouco delicado e complicado. A gente sabe, né? Os estudos de vários geneticistas, eles têm 50% de chance de nascer uma criança sem nenhuma alteração, vamos botar comum, ou
uma alteração trissômica, que aí pode ser a síndrome de Down ou outra. Então existe um certo risco. Né? Meu filho passou já teve 2 namoradinhas e tal, e a gente sempre teve um cuidado de explicar ele, orientar. Ele passou na escola por educação sexual, a gente sempre informa, orienta a questão da camisinha, a questão do uso de preservativo, porque não é brincadeira, isso tem uma seriedade. E existem algumas pessoas com a síndrome de Down que são estéreis. É muito comum um homem ser estéril, ele geralmente tem uma só glândula. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes cria uma ansiedade na família que pode, vou ter filho. Mas bom é procurar um profissional, um urologista, um profissional da área, para que se informe tudo. Tá? A questão a forma mais Mas esse fato aqui é verídico. Né? Nós temos o caso de uma criança que pode nascer normal, não digo comum. Né? Como a maioria. Aí a questão começa uma outra pergunta. E aí, como é que eles vão cuidar? Né? Porque a gente até pouco tempo atrás sabia que eles não teriam... Eles eram dependentes. Eram dependentes. Eu sei de um caso de uma família onde a última criança nasceu com a síndrome de Down, era uma menina, e tinha mais filhos. 2 filhos casaram, tomaram rumo de coisa. Essa senhora teve um problema, uma patologia, não sei qual foi, que ficou dependente. Ironicamente, quem cuida dela é essa menina com a síndrome de Down. Cuida, faz faxina de casa, faz almoço, vai na rua, faz compra, banco, tudo. Meu filho, por exemplo, ele agora está sendo efetivado numa loja, no shopping Independência, vai ser contratado para trabalhar. Eu conheço vários, estão dentro do McDonald's, essas coisas. Então, quer dizer, hoje, graças a Deus, a gente está começando a quebrar todas essas barreiras, que achar, como eu falei, que a deficiência mental é um grande empecilho. Na verdade, quando você tem uma deficiência, principalmente, eles criam formas de organizar isso. Então, eles têm a vida muito organizada. O quarto do Natan, por exemplo, é impecável. Tudo está no lugar. Se eu mudo um negócio do lugar, quando ele chega e fala, que bagunça é essa? Na verdade, foi uma peça que eu troquei do lugar. Ele tem que estar naquele padrão. Então, eles precisam dessa organização. E essa organização, se você pensar dentro de uma empresa, é super interessante. E eles são muito mais focados do que hoje, que a gente sabe que tem um problema sério com o tal do celular, o tablet, o computador, que a pessoa se dispersa no Facebook, no MSN, etc. Que é um problema sério hoje dentro de uma empresa. E eles não têm tanto esse problema, eles estão bem focados nas informações. São responsáveis, né? Demais. Exatamente, é isso que você tocou num assunto que eu achei bastante interessante. O que a gente viu, quem tem a síndrome de Down, não portador, é sempre daquele jeitinho sorrindo. Não, mas ele é um ser humano que ele tem as necessidades. Ele namora, ele faz as coisas todas. E como o Natan vê a gente? Eu queria saber de você. Boa pergunta. ele tem um Eles são muito sensíveis. São amorosos. Mas depende, eles são na verdade o extremo. Se eles são cuidados com carinho, eles são extremamente carinhosos. Se a forma de educação foi mais agressiva, eles são tremendamente agressivos. Essa pergunta é interessante. O Natan, na verdade, que me pediu para que começasse a cuidar das crianças. Ele, com 12 anos, falou: pai, não aguento mais ver essas crianças desse jeito, faça alguma coisa por elas. E foi quando eu comecei a lutar por eles. E a coisa mais louca é porque ele fala assim: eu não tenho a síndrome de Down, eu tenho a trissomia. Porque a síndrome de Down, ele já carrega um estigma. Então, ele às vezes, quando vê uma pessoa na rua, principalmente as pessoas têm um péssimo hábito, porque a síndrome está carregada na face, né? E ele começa a olhar para ele e fala: pai, tem um idiota me olhando. Manda um beijinho para ele, entendeu? Brinca com ele, debocha. Ele fala: pô, pai, que coisa mais chata, entendeu? Mas é claro que o diferente é que as pessoas olham, não tem jeito, isso faz parte. Então, assim, a questão é você, é o que eu falo para todas as mães: preparem seu filho, o ego desse seu filho. Claro, preconceito existe, a diferença existe, mas se você preparar eles jamais terão essa dificuldade, eles vão enfrentar isso com maior tranquilidade. Esse é o grande recado que eu deixo. Parabéns pelo seu trabalho, Sérgio. Vamos passar de novo o e-mail do Instituto, é instituto.down.2000@gmail.com, não é isso? instituto.down.2000@gmail.com. Vale a pena conhecer. E a fonoaudióloga